Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as partes físicas do violão, tá? Aqui eu fiz um desenhinho com o nome das principais partes do violão, tá? Aqui primeiro, a primeira marcação que a gente tem são das tarraxas, que são só a parte metálica que a gente usa para afinar o violão. Coloquei meu violão aqui do lado para ficar mais fácil para mim explicar para vocês, tá? As tarraxas são essas seis tarraxinhas aqui que a gente usa para afinar o instrumento, tá? Depois, a gente tem a mão do violão. A mão seria essa parte inteira aqui, tá? Das tarraxas e a parte de madeira. Depois, a gente tem a pestana, que é o primeiro traste aqui, onde ficam as cordas em cima, tá? Esse daqui, as cordas são bem fixas nele, fica bem encostadinho. Depois, entre a primeira pestana e essa pecinha de metal aqui que chama traste, a gente tem a primeira casa. Depois, entre esses dois trastezinhos, a gente tem a segunda casa. Depois, terceira casa. Entre cada dois trastes, tem uma casa no meio. E é sempre contada a partir da primeira. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa, sexta casa e assim por diante. A quantidade de casas de um violão pode variar. Esse meu violão aqui, ele é modelo folk. Aí ele tem o braço mais comprido, ele tem um pouco mais de casa. Mas um violão tradicional também tem a mesma usualidade do violão folk, tá? A diferença no número de casas do violão não atrapalha, porque as que a gente mais usa são essas primeiras aqui, tá? A gente não usa tanto essas casinhas aqui de baixo. Aí, o que mais que a gente tem? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o corpo do violão. O braço é toda essa extensão aqui que eu tava falando das casas e dos trastes, tá? Essas bolinhas aqui são algumas marcações, só pra gente saber mais ou menos que casa que é, só pra ajudar a saber. Agora, o corpo do violão é toda essa parte de madeira que vem daqui, pega um pedacinho do braço, até a parte final aqui dele, tá? Daí tem a abertura dele aqui, que é onde a gente vai tocar com a mão direita e a gente usa a mão esquerda aqui para fazer as notas, tá? Fazer os acordes ou as notas. Aqui é o cavalete ou a ponte, que é chamada, onde são fixadas as cordas. As cordas do violão são fixadas aqui e lá nas tarraxas, lá em cima. Aqui a gente aperta para ela poder dar afinação no instrumento, tá? O violão ele tem 6 cordas, tá? Cada corda tem a afinação de uma nota. E cada corda tem um som diferente também. Na hora de contar as cordas, a gente vai sempre começar da mais fininha para mais grossa, tá? E a afinação de cada corda, ela é afinada numa nota. Por exemplo, aqui a primeira, ela é afinada em Mi. A segunda em Si. A terceira em Sol. Depois a quarta em Ré. A quinta em Lá e a última em Mi também. As duas são Mi. Para diferenciar, a gente fala que essa daqui é a Mizinha, escreve Mizinha, e a grandona é a Mizona, a mais grossa, tá? As duas são Mi, mas elas são de timbre diferente. Essa daqui é um Mi bem agudinho e aquela é um Mi bem grave, tá? Aí a gente tem aqui a afinação do instrumento. E dentro de cada casinha, a gente vai ter uma nota. Por exemplo, aqui eu bati, mas eu tava com a corda solta lá, não tô segurando em nenhuma casinha. Aí ela tem o som de Mi. Isso aqui é o Mi. Agora, lembra que do Mi pro Fá não tem, como é que fala? Não tem um tom, é meio tom de diferença de um pro outro? Aí, se eu apertar essa corda daqui
e bater lá na abertura do violão, não vou conseguir porque eu tô segurando o celular para poder gravar a aula, ela vai ter o som de Fá. Depois aqui vai ser o Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, ou Si bemol também. Vocês já entenderam que tem nota bemol, que é a mesma coisa do sustenido, tá? E aí a gente vai contar assim por diante. Aqui estão as notinhas soltas do instrumento. Depois, aqui, por exemplo, vamos pegar a segunda cordinha a segunda mais fina, que é essa daqui. Aí ela é afinada em Si, daí aqui na primeira ela vai ser Dó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um somzinho aqui nela no Dó. Dó aqui, saiu bem baixinho. Depois aqui é Dó sustenido, Ré sustenido, e assim vai sucessivamente. Começa a partir da afinação da corda. Se essa daqui é Si, ela começa a partir do Si. Aqui vai ser o Dó, então. Se começa na Mi, aqui vai ser o Fá. Por exemplo, essa daqui começa em Sol, então aqui na primeira vai ser o Sol sustenido, tá? Aí, para ficar mais fácil para vocês saberem, eu vou mandar a matéria para vocês e daí vocês copiam algumas coisas que é importante vocês saberem, ter anotado, tá? Aqui tá escrito a afinação do instrumento, a mizinha, a misona também, que entre cada traste, cada casa terá o som de uma nota, que é o que eu acabei de explicar, tá?